Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário desta casa, quem vai nos acompanhar pelas redes sociais. Eu queria, na minha fala de hoje, inicialmente, eu trago esse assunto que realmente jamais gostaria de abordar e que, sinceramente, é inaceitável ver que ainda existe em pleno 2022, aliás, não é só inaceitável como é crime, racismo, preconceito, xenofobia e todas as outras formas de intolerância, desrespeito, ataques, enfim. Dias atrás vimos algo relacionado ao fato ocorrido nas dependências da FURB. Ontem o caso envolvendo o Márcio, a Penélope e a Gislane foi mais uma vez algo inaceitável. Ver uma pessoa de cor negra, sua enteada, que estavam trajados com traje típico da Oktober, sofrer aqueles ataques, sofrerem aquelas agressões de racismo e preconceito, nos entristece muito, vereador Gilson. Quando manifestamos nossa solidariedade ontem, ainda em nossas redes sociais, outras pessoas também fizeram, vi algo nas redes sociais aí do prefeito, da nossa deputada federal Ana Paula, entre outras, onde precisa ser apurados os ataques feitos às pessoas que praticaram e levadas a responder judicialmente. Repito, é crime. Fizemos aqui uma moção de solidariedade a eles, mas também um requerimento ao Ministério Público que imagino esteja tomando as providências necessárias. Não podia ser diferente no dia de hoje, nosso posicionamento aqui nesta casa, como representantes que somos da população, como representantes de um partido que prega o amor, que prega a paz, o diálogo, o respeito a todos e a todas. O fim do preconceito, do racismo, da xenofobia, da homofobia, da intolerância religiosa e todas as demais formas que possam existir de desrespeito às pessoas. Recentemente manifestamos nas redes sociais também nossa solidariedade aos nossos irmãos do Norte e Nordeste do nosso país, covardemente atacados por milhares de pessoas, em especial aqui do Sul, inclusive de nossa cidade, infelizmente. Eu conheço casos e testemunhei de nordestinos que vivem aqui em Blumenau, trabalham, enfim, que jamais poderia imaginar que fosse possíveis serem vistos, vereador Maurício. Por isso destaquei algumas fotos, infelizmente estamos com esse problema técnico aqui na casa, das manchetes da imprensa que destacaram estes episódios. Teriam aí inúmeras manchetes para mostrar aqui, mas não é possível. Não podemos aceitar esse tipo de coisa. A maioria das pessoas, quero crer, do sul do nosso país, aqui de Santa Catarina e de nossa cidade, não são assim. Mas as que são nos envergonham, nos enojam, nos fazem passar vergonha. Porque somos um povo acolhedor, somos pessoas que nos consideramos cristãs, do bem, enfim, onde jamais, sendo assim, podemos aceitar esse tipo de coisa em nosso meio. Pelo contrário, temos que denunciar, nos contrapor imediatamente, ser solidários com quem está sofrendo estes ataques. E são muitos os que sofrem por suas opções, suas preferências, seus posicionamentos, sua raça, cor, crença, opção partidária, e uma nação que se diz pátria amada. Amada que não ama todos, amada que em pleno 2022 ainda convive com tantos tipos de preconceito, com tanta violência, com tanto ódio, enfim. Nossa solidariedade, repito, aos que já sofreram e estão sofrendo essas situações. E o nosso apelo para que o judiciário cada vez mais se atente aos acontecimentos, apure os fatos, aplique a legislação, o rigor da lei. Eu já sofri, inclusive, muitas vezes ataques de ódio, de intolerância, como político, por questões partidárias, através de pessoas totalmente idólatras, fanáticas, radicais, intolerantes, preconceituosas. E não é fácil, só sabe quem passa. Quem se depara com tanta maldade, quem dera eu pudesse hoje estar falando de tantas outras coisas. Mas não é possível, pois não é possível aceitar como normal o que temos visto, Jorge Mazzetti, em nossa cidade, praticado por pessoas que se acham melhores ou acima de todas as outras, por pessoas que se esquecem que todos um dia iremos para o mesmo lugar e que carregam dentro de si muita coisa ruim, infelizmente. E por incrível que pareça, parte dessas pessoas se dizem de Deus, cristãos, se dizem patriotas e por aí vai. Frequentam talvez marcha disso ou aquilo, se dizem contra a corrupção, contra isso e aquilo, mas cometem um dos maiores crimes que existe, o crime de falta de amor ao próximo, que vale lembrar foi um dos principais mandamentos que Deus deixou para quem assim crê em Deus. Blumenau e o sul do nosso país não é o que vemos nestas manchetes. Não vamos deixar que uma parcela da população, Kleber, que também é de cor negra, manche todo o resto. Manche nosso estado, nossa cidade, Santa Catarina, Blumenau, que é terra acolhedora, é terra de todos e todas, independente se aqui nasceram, se para cá vieram, independente de raça, cor, classe social, credo, seja o que for, e sempre que houver casos lamentáveis como estes, que temos visto se proliferar em nosso meio, devemos nos posicionar. Devemos exigir a punição aos que praticam esse mal. Devemos ser solidários aos que sofrem por isso, passam por isso, e devemos, antes de tudo, independente de qualquer coisa, agirmos como humanos. Pois assim somos, vereadora Cris, chamados humanos. Embora tenhamos visto tanta desumanidade em nosso meio, e onde às vezes são os animais, assim chamados, que nos dão grandes exemplos do que é o amor. E como eles dão exemplos dessa natureza. Então, assim, na tarde de hoje não podia deixar de falar e tocar nesse assunto.
né? Tinha tantas outras questões das comunidades, dos bairros, da nossa cidade, problemas das áreas da educação, da saúde, infraestrutura, mobilidade urbana, enfim, os assuntos que permeiam o nosso trabalho no dia a dia. Mas esse é um tema realmente que nos entristeceu muito. Como representante do povo de Blumenau, não podia deixar de tocar nesse assunto, na verdade tocar nessa ferida, porque essa é uma ferida que realmente machuca principalmente os que sofrem esses tipos de preconceito. E nós não vamos aceitar. Nossa cidade não pode conviver com isso, não vai conviver com isso e não vai aceitar nenhum tipo de preconceito. Vimos aí com relação aos nordestinos, vimos ontem com relação a negros, vimos outro dia com relação a esse, com relação àquele, nós não vamos aceitar esse tipo de coisa em nossa sociedade. Concedo a parte, vereador Maurício. Com autorização do orador, vereador Maurício Gol. Vereador Adriano, parabéns por trazer essa situação. Não deveria estar usando a tribuna para falar sobre essa situação, uma situação muito triste, o qual também votei favorável a essa moção do que aconteceu, esse fato que aconteceu aqui em Blumenau. Então, parabéns por trazer esse tema tão importante aí, o que aconteceu na cidade de Blumenau. Parabéns. Obrigado, vereador Maurício. Enfim, eu quero em tempo ainda falar sobre essa campanha importante dos profissionais da saúde. Ontem, heróis, hoje nosso piso salarial vai quebrar o país. Todos sabem que nós, como vereadores, eu como vereador nesta casa, sempre estive do lado dos servidores públicos, sempre estive do lado dos profissionais da saúde. Em alguns momentos tentamos aqui apresentar emendas a projetos de valorização do servidor, infelizmente não tivemos êxito, né? Mas não deixamos de fazer e cumprir o nosso papel. Fizemos emendas, propomos aqui reivindicações ao executivo, ao prefeito, que buscasse valorizar os profissionais da saúde, os profissionais da enfermagem, e vamos continuar fazendo isso. Vamos continuar fazendo isso, porque esse é o nosso papel, né? Lamentavelmente, esses heróis, e realmente são heróis, fizeram tanto durante toda a pandemia e continuam fazendo. Já faziam antes, fizeram muito mais durante a pandemia e continuam fazendo, para salvar vidas. Só que quando chega a hora deles ser valorizados, aí realmente eles deixam de ser heróis, né? Aí são só aqueles que estão reivindicando algo que não estão se esforçando para lhes dar e que lhes é devido. A valorização salarial, a valorização que eles precisam realmente, né, para colocar com dignidade o pão na mesa de suas famílias. Aplausos é importante, reconhecimento em formas de falas, de discursos e tudo mais, é bacana, mas nada mais bacana e importante é fazer chegar a valorização em forma de salário, né, para que eles se sintam realmente valorizados. Então fica aqui. Vereador Adriano, já passou o tempo de Vossa Excelência, eu vou dar mais um minuto para o senhor fazer o... Obrigado, vereador Almir. Para concluir, então, fica aqui o nosso apoio, parabenizar também o Sintraceb, que está sempre junto de todas as categorias, não diferente, junto à categoria da enfermagem, dos servidores da saúde, e o nosso apoio permanente aqui. Repito, não só essa classe, que foi tema, inclusive, hoje, da Tribuna Livre, mas a todos os servidores e servidoras públicas do nosso município. Aqui tem lado, aqui tem compromisso, e aqui é compromisso com os trabalhadores e as trabalhadoras do nosso país, do nosso estado e principalmente da nossa cidade. Obrigado.